Em abordagem introdutória é importante se referir que a administração é uma ciência relativamente nova, provavelmente a mais recente de todas as ciências humanas com menos de 100 anos de existência, sendo a administração pública o nosso foco de aprendizagem no curso, conceitos básicos, historial de evolução, princípios e abordagens explicativas farão parte do conteúdo do curso subdividido em 8 módulos, que são e-books que te transformarão de um cidadão comum, para formado em administração e gestão pública. Vamos começar. Introdução. Antes de falarmos a respeito de conceitos básicos da administração pública é necessário começarmos com a origem do termo administração. A palavra administração deriva do latim ad, que significa direção ou tendência, para minister, que significa subordinação ou obediência, resumindo-se num significado amplo, aquele que desenvolve uma função sob o comando de outro. Conceitos básicos. Segundo Boyce, Vilar, Franco, 2009, administração é um conjunto de normas e funções que disciplinam os elementos de produção, submetem a produtividade a um controle de qualidade, organizam a estrutura e o funcionamento de um estabelecimento. A administração tem também como sinônimo a gestão, que é uma ciência que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar, um termo que nos leva ao significado de direção ou gerência, seja de negócios, pessoas ou mesmo recursos, com objetivo de alcançar metas definidas. Conceito de administração. Na abordagem da administração há que considerar o que Frederick e Henry desenvolveram no despontar do século XX. Os dois engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos pioneiros a respeito da administração. Um americano, Frederick Winslow Taylor, que iniciou a chamada Escola da Administração Científica, preocupada em aumentar a eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho do operário. O outro era europeu, Henry Fayol, que desenvolveu a chamada Teoria Clássica, preocupada em aumentar a eficiência da empresa por meio de sua organização e da aplicação de princípios gerais da administração em bases científicas. Abordagens da administração. A Escola da Administração Científica, dos Estados Unidos, baseada nos trabalhos de Taylor, era formada principalmente por engenheiros, como Frederick Winslow Taylor, 1856 a 1915, Henry Lawrence Gantt, 1861 a 1919, Frank Banker Gilbreth, 1868 a 1924, Barrington Emerson, 1853 a 1931, e outros, Henry Ford, 1863 a 1947, costuma ser incluído entre eles pela aplicação desses princípios em seus negócios. A preocupação básica era aumentar a produtividade da empresa por meio do aumento de eficiência no nível operacional, no nível dos operários, com ênfase na análise e na divisão do trabalho do operário, onde as tarefas do cargo e o ocupante constituem a unidade fundamental da organização. A abordagem da administração científica é uma abordagem de baixo para cima, do operário para o supervisor e gerente, e das partes, operário e seus cargos, para o todo. Organização empresarial. Predominava a atenção para o método de trabalho, para os movimentos necessários à execução de uma tarefa, para o tempo padrão determinado para sua execução. Abordagens da administração. A corrente dos anatomistas e fisiologistas da organização, desenvolvida na França, com os trabalhos pioneiros de Fayol, teve como expoentes, Henry Fayol, 1841 a 1925, James D. Mooney, Lyndall F. Urwick, 1891 a 1979, Luther Gulick e outros. Nessa corrente, conhecida como teoria clássica, a preocupação básica era aumentar a eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos componentes da organização, departamentos, e de suas inter-relações estruturais, com ênfase na anatomia, estrutura, e na fisiologia, funcionamento, da organização. Na abordagem da corrente anatómica e fisiologista predominava a atenção para a estrutura organizacional, para os elementos da administração, os princípios gerais da administração e a departamentalização. Esse cuidado com a síntese e com a visão global permitia a melhor maneira de subdividir a empresa sob a centralização de um chefe principal. Foi uma corrente teórica e orientada administrativamente. A ênfase na estrutura é a sua principal característica. Abordagens da administração.
sendo o ato de administrar, planejar, dirigir, organizar, coordenar e controlar organizações ou tarefas, com o objetivo de alcançar metas definidas por empresas públicas ou privadas, nos leva ao conceito de administração pública. Para Prestes, 2013, a administração pública começou a se organizar nos séculos XVI e XX, época que imperava o Estado absolutista com poder centralizado e autoritário. A administração pública não tinha princípios constitucionais próprios como nos nossos dias, haviam poucas obras e regras que dariam início aos atuais conceitos de direitos constitucionais e administrativos. Administração pública, como começou. A administração pública, segundo o livro Noções de Administração Pública, é conceituada objetivamente e subjetivamente. A administração pública é definida objetivamente como uma atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para assegurar os interesses coletivos. Subjetivamente, a administração pública é um conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Conceito da administração pública. A administração pública, como disciplina, ao se constituir, tinha por objetivo formar servidores públicos, entendidos como os integrantes da burocracia governamental, vinculada ao executivo. A administração pública era, em última instância, a administração governamental formando quadros, servidores do Estado. Pesquisar nesta área era tratar temas referentes ao locus governamental. Nas últimas décadas, o público da administração pública foi redefinido, ampliando suas fronteiras para além do Estado, passando a incluir organizações não governamentais, entidades do setor privado e da comunidade e instituições voltadas à inclusão dos cidadãos no processo de formulação, implementação e controle de políticas públicas. Conceito da administração pública. A palavra Estado, derivada do latim status, surgiu na Renascença, com o significado em que hoje a utilizamos, assim isolada e no sentido de nomear, sob feição gramatical, alguma coisa em substância. Estado é uma criação humana destinada a manter a coexistência pacífica dos indivíduos, a ordem social, de forma que os seres humanos consigam se desenvolver e proporcionar o bem-estar de toda a sociedade. É o exercício de um poder político, administrativo e jurídico, exercido dentro de um determinado território, e imposto para aqueles indivíduos que ali habitam. Conceito do Estado. Entende-se como governo, o conjunto de órgãos e as atividades que eles exercem no sentido de conduzir politicamente o Estado, definindo as suas diretrizes. O sistema de governo é o modo como se relacionam os poderes executivo e legislativo. Entre os sistemas de governo temos presidencialista, parlamentarista, semipresidencialista e diretorial. Olhando para a formação do governo, o chefe do Estado pode ser escolhido por voto no presidencialismo, é escolhido por critério hereditário na monarquia. Conceito do governo. Entre os elementos do Estado temos a população ou povo, território e soberania. Tem-se por população a reunião de indivíduos num determinado local, submetidos a um poder central, controladas pelo Estado através do direito e que pode ser classificada como nação com nacionalidade, cultura, etnias e religião. O território é o espaço geográfico onde reside a população. A soberania tem a ver com o exercício do poder do Estado, internamente e externamente. Elementos do Estado. Quanto aos poderes do Estado, a sua existência em três poderes e a ideia de equilíbrio entre eles é característica das democracias modernas. A noção de separação de poderes foi intuída por Aristóteles ainda na Antiguidade, mas aplicada pela primeira vez na Inglaterra em 1653. Entre tais poderes temos o poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O poder legislativo tem funções de criar leis que regem a vida social e fiscalizar as ações do poder executivo, enquanto que o Poder Executivo tem a responsabilidade de colocar em prática essas leis e administrar o bem público, e por sua vez o Poder Judiciário tem a responsabilidade de julgar conflitos que possam surgir e aplicar as leis elaboradas de forma isenta e imparcial. Poderes do Estado.
A administração pública passou por certa evolução no que concerne aos seus modelos de operação. Merece destacar em primeiro, a administração pública patrimonialista, onde os governantes consideravam o Estado como seu património e os governados devendo trabalhar para satisfazer as necessidades do Estado. Como consequência desse pensamento, havia uma total confusão entre o que era público e o que era privado. Os servidores públicos eram indicados por governantes, o que acarretava a troca de favores, clientelismo, o nepotismo e a corrupção, modelo que vigorou no Brasil desde o período colonial até aproximadamente 1930, a partir do século XIX, com o crescimento do pensamento capitalista, no qual é primordial a distinção entre Estado, mercado e sociedade, sendo a sociedade a controladora do Estado. O modelo patrimonialista tornou-se ineficiente e inaceitável, abrindo espaço para o surgimento de um novo modelo, o burocrático, evolução dos modelos de administração pública. Nesse modelo de administração, que começou em 1936, houve separação do que era público e do que era privado. O Estado assumiu a responsabilidade pela defesa dos direitos sociais, com o objetivo de combater a corrupção e o nepotismo que permeavam o modelo patrimonialista. Surgiu então a hierarquia funcional e a ideia de carreira pública e profissionalização do servidor, criando-se normas e regras, havendo um controle rígido e